Salve aí, turma, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Sensei Otaku Nerd Forever, falando sobre a revista número 10 da Herói 2000, depois da vinheta. Olha aí, lembra que eu falei no meu spoiler no vídeo anterior? Ultraman Tiga. Vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre um pequeno guia de episódios da primeira parte, South Park, Batman de Alex Ross e mais Arquivo X. Bora lá! Não deu uma, né, gente? Olha aí, mais um edital que tem o nome do Odair. Engraçado que, né, fazendo essas observações, até o momento, vendo só o nome dele aparecendo aqui. Será que é ele que está fazendo os editoriais direto de todos? Porque não são todas as revistas, como eu já mostrei para vocês, que tem, né, vem o nome do responsável. Tá? Aquele falando, a luta do bem contra o mal é um negócio que não para nunca e acontece todos os dias na vida de todos. Na minha, na sua, do seu irmão e da sua família. Nos gibis e nos filmes também é assim, mas todo mundo sabe que o Batman sempre vence o Coringa e o Aranha nunca perderá para o Dr. Octopus. Na nossa vida de mortal, a coisa é sempre mais complicada. A falta de grana, fim do namoro, chefe chato e filmes ruins. E o que fazer? Minha receita é, pense que você é o mocinho ou mocinha do seu filme e que no final tudo dará certo. Aquela garota ou garoto vai sorrir para você e seu aumento virá. Nem que seja da mesada. Boa essa aí, né? Bom, aqui então falando, gente, das novidades, nós temos aqui Frank Miller na Marvel e DC também. Aqui justamente o Demolidor de Frank Miller, né? Grande obra, também o Cavaleiro das Trevas, Sin City. Ele estava ali negociando para escrever novas aventuras do Demolidor e ainda uma sequência de Cavaleiro das Trevas. O que aconteceu, né, pessoal? Veio uma sequência de Cavaleiro das Trevas, não tão boa quanto jamais será, mas realmente veio. Gosto muito do Frank Miller, tivemos assim a oportunidade, eu e assim, muita gente, lógico, né, na Comic Con ver ele num painel, pessoalmente ali, já estava um pouco debilitado, estava bem doente, né, e espero ele ser muito bem, tá? Aqui mais um pouquinho sobre, atenção, aqueles que simplesmente detestam o cinema nacional. Gente, isso aqui é sobre um filme que foi produzido na época, chamado Olé. É um filme que, de acordo com falando aqui, foi gasto 24 mil dólares, tá? Para fazer um filme de um nordestino procurando a irmã e ainda se envolvendo com máfia mexicana e um assassino. E até submundo de filmes pornôs. Cara, eu ainda não vi esse filme, confesso que fiquei desperto de curiosidade para saber. Algum de vocês já assistiu esse filme na época ou mais para frente? Aí vocês comentem para a gente poder trocar ideia, beleza? Sobre É Bizarro, mas Verdadeiro foi a escolha da Salma Hayek como a rainha mundial do boxe. Ali, vencendo essa, vamos dizer, essa escolha que estava para ser a Jennifer Lopez, né, cara? Mas aí quem apareceu e tomou conta foi a Salma Hayek, aquela lindona. A primeira vez, que eu acredito que a maioria que viu ela foi no Drink no Inferno, com George Clooney, né, o filme do Quentin Tarantino, e realmente a menina esbanjava beleza. E outros filmes que ela fez também com Antônio Bandeiras, né, A Balada do Pistoleiro e por aí vai. Aqui sobre Arquivo X em DVD, olha pra você ver como é que já estava, em 2000 ali, DVD na alta, já vendendo muito por aí, mas caramba, olha só as bagatelas. Aqui tinha saído o DVD da primeira temporada de Arquivo X, só lá fora por enquanto, com muitos extras e tudo mais, valendo ali na época 149 dólares. É caro, mas vale. Vinham 8 discos dessa primeira temporada, devido, né, às grandes informações extras, né, que sempre vinha nessas mídias como principais curiosidades, não apenas ali os episódios e tudo. Aqui sobre Vingadores sem o Capitão. Gente, vocês assistiram a série Wonder Man, lá da Disney? Depois vocês dão uma fragada lá, beleza? Vale a pena, viu, dar aquela sapiada. Mas isso aqui falando sobre aquela animação que tinha um Wonder Man justamente ali, né? Já até comentei dele, o affair que teve com a Feiticeira Escarlate, aqui o Visão, né? E aqui eles comentando que a série ela estreou no dia 7 de maio,
tá, no Fox Kids, e ainda tinham já alguns erros na tradução. Por exemplo, o gavião arqueiro sendo chamado de olho de gavião, a tigra em vez de ser chamado de tigresa, né, que era o original. É aquela coisa, deve ser aqui, ó. Tá? E em Matrix, os primeiros boatos sobre a continuação, mostrando ali como é que ia ser, né, sobre o aparecimento da cidade de Zion, a Core Conscience, o mainframe da resistência, né, e falando um pouco como é que seria também do enredo sobre a Trinity nesse segundo filme, que não foi bem assim, falando que ela ia ser sequestrada, que ela poderia ser agente duplo, mas bem-vindos na continuação, né. As filmagens de Tomb Raider ali, ó, já estava ali para começar no meio do ano, tá, nos estúdios Pinewood, na Inglaterra. E aqui mostrando mais uma vez a foto da Angelina Jolie, a protagonista. E o Jackman logo abaixo, né, o grande Wolverine ali, declarando que o elenco da produção está pronto para a volta ativa numa possível sequência. Que teve, né, pessoal? E muitas dentre elas aí, imortalizando o ator como Wolverine, que mandou bem demais. Chuck Russell, diretor de O Máscara, assinou o contrato para dirigir o filme do Doutor Estranho. Eu vou dar uma olhadinha até quem que dirigiu o filme do Doutor Estranho do MCU, porque, como bem vimos, demorou. Eu acho que o filme foi de 2016. Aqui mais posters, tá, pelo Alex Ross ali, feito ali sobre o Oliver Queen, o arqueiro, e a grande Dina, ali fazendo a Canário Negro. E aqui, bicho, uma sacanagem, né? Será que ele usou uma foto da nossa Vera Fischer para inspirar na bagaça? O que eu achei sacanagem, que ficou bonito pra caramba, poxa. Stan Lee vai para DC. Cara, isso aqui foi muito legal. Um trabalho que o Stan Lee fez realmente para a DC, né? Reformulando o universo ali com os grandes personagens ali, Superman, Batman, Mulher Maravilha e a Liga da Justiça. E teve a participação de outros desenhistas também, que trabalharam ali, que era o Dave Gibson, o Joe Kubert, o Jim Lee, tá? E o Bruce Timm. Pra quem lembra de Bruce Timm aí, pessoal, tá bom? E aí, ainda uma sacanagem que a Herói fala aqui, ó, tá vendo, Mago? Faz pouco caso do homem, dançou. Mas foi um trabalho que ele fez assim, mas foi coisa assim bem excepcional, né? Que Stan Lee é cara da Marvel e pronto, acabou. Nazi, o Batmóvel aqui foi bem legal, cara, soube falar que o George Barris, o homem responsável pelo Batmóvel, pelo carro do Besouro Verde, pelo carro da família Monstro, ele foi contratado pela NASA para ajudar a projetar uma nova geração de veículos na exploração de Marte. Pô, bacana demais. E o cara, lógico, aceitou, né? Novidades aracnídeas, já falando aqui, gente, que finalmente já está aguardada a versão cinematográfica do Homem-Aranha, engrenou de vez. O diretor já era o Sam Raimi, como bem falado, mas aqui ainda não tinha o nome correto e certo do ator que iria reviver, né, ali, Peter Parker para cinema. Ali já tinham nomes como Casper Van Dien e o John Cusack, mas o trabalho deve ser entregue a alguém mais jovem e inexperiente. Aí sabemos bem que foi o Tobey Maguire. E já aqui falava sobre a boataria, que nessa versão o Homem-Aranha não teria um lançador de teias como no original. Ele seria justamente resultado da mutação, né, que ele sofreu através da picada da aranha. E outra especulação é que todas as cenas de ação do herói seriam feitas por computador, que é verdade, tem muitas cenas ali feitas pelo computador, que ficaram bem legais, diga-se, né, gente? Pô, foi bem bacana. Apesar de algumas ressalvas que eu faço, Renato, a respeito da versão, até sobre esse caso da teia, umas outras coisinhas ali também dele na escola e tudo mais, foi um filme muito bem produzido, muito bem aceito, com toda certeza. Afinal de contas, junto com o X-Men, Batman, Superman, era um dos personagens mais aguardados até a sua versão para o cinema e a gente conferiu. Logo acima aqui terminaram em Vancouver as filmagens do piloto da série, como eu já comentei com vocês também, que só deu uma temporada, não seguiu mais para frente, ou seja, Arquivo X foi mais para frente do que a série dos pistoleiros, sacanagem, né? Olha, eu tinha falado também, ó, mais campanha lá nos Estados Unidos em incentivar a galera a tomar, né, a consumir mais o leite. A estrela do anúncio da vez era o Angel, né? E aí falando, se for pelo sucesso dele com as garotas, o consumo de leite vai atingir recordes nunca antes imaginados. E ele aqui de bigodinho, tá?
Mas do lado aqui, no final do ano, o X-Men ganha uma produção totalmente gerada para computador e para TV e se chama X-Men Children of Dayton. Cara, eu não vi essa animação, não, nem sei. Eu lembro do jogo, mas a animação eu não vi. Eu lembro que saiu um jogo eu não lembro se era PlayStation, alguma coisa assim, inspirado no filme, que era o Mutant Academy. Realmente você vê ali os personagens tudo ali escrachado do filme, né? Que foi bem pelo hype. Agora desse aqui não vi, tá? Kid Rock, representante do novo e caído metal americano, fazendo a sua participação em um episódio dos Simpsons. Josie e as Gatinhas, aquele desenho de Hanna-Barbera, vai ganhar um filme pela Universal. E o que é verdade, ganhou. Acho que a própria Herói também tem algumas imagens das meninas. Só um filminho, ok? Seria bem aquela coisa da sessão da tarde. Ah, tem aqui, ó, quase que eu esqueço, ó, da origem do Corredor X, mostrando sobre o trabalho dos quadrinhos que a Abril já estava lançando do Speed Race aqui no Brasil. E se tudo der certo direitinho, se tivesse aquele retorno, né, poderia esperar que em maio já estava para sair outra mini da Wildstorm, que é da DC, contando os detalhes da origem do Corredor X. Bem aqui. Mais um aqui também, voltado aos quadrinhos, trabalho do Alex Ross, com os irmãos gêmeos, cara, ali, ó, o Zan, a Jana e o Glick. E observação aqui, ó, Blip é do Space Ghost. Ganha uma edição em novembro, a história é séria e não tem piadinhas. Se não for brincadeira, de 1º de abril tá valendo. Não li, mas eu vi alguns posters na época, realmente ficou bem legal. Uma pegada mais adulta com os personagens, que ficava ali mais para alívio cômico, né, nos Super Amigos. Teve uma boa referência a eles no desenho Liga da Justiça Sem Limites. Ali teve episódios que foram muito bem referenciados. Tinha tanto eles quanto o índio também, que eu esqueci o nome dele aqui agora, a Chefe Apache. Bem bacana. Logo do lado aqui falando, gente, cara, isso aqui, a Herói vai mostrar depois, que eu lembro disso aqui, que tava saindo uma série live action do Tic, cara, aquele desenho do cara que gritava colher, aquele super-herói mal zoeiro, e eu tenho que ver se saiu e gerou temporada, eu não sei não, porque não era muito a minha pegada, cara, mas tava para sair realmente um live action. E mais abaixo, Uma Noite Alucinante vira game. Aqui foi quando já tava certo que não ia sair uma continuação de Uma Noite Alucinante, não teria o 4º filme, mas criaram, né, foi lançado um jogo, ok, com até o uso do personagem Ash ali, interpretado pelo Bruce Campbell, né, o Sam Raimi ele deu uma mãozinha também, o Campbell cedeu a imagem para fazer o jogo, que era direto para computador, PlayStation e Dreamcast. Outra trilogia muito bacana, que ela começa de uma forma e termina de outra, né, porque o terceiro, por exemplo, é aventura pura. Os outros dois, apesar de aquele cenário bem terror e tal, tinha hora que você rachava de rir. Não. Coisas que você jamais saberia se a Herói não contar. Isso aqui é pra galera que... essa galera que acha que a informação ela veio ontem. Tá? Isso aqui nós estamos falando de 2000. Mas já estávamos sabendo isso aqui há muito tempo, sobre a coleção dos brinquedos do He-Man, que saiu antes do desenho. E essa coleção saiu junto com o gibi. Né? Então, assim, tem gente que, recomendo, logicamente, tem vários documentários falando sobre a história de muitos brinquedos, dentre eles o He-Man, em documentários nos stream aí, mas, cara, pra você ver, tipo de informação já chegava pra nós, há muito tempo, cara, sabe, há muito tempo. Gostei da tiração de sarro aqui, vamos, gato guerreiro, com você vestido assim, nem a pau. E olha que estamos chegando aí, mais um filme do He-Man, né, que... Bicho, ele tem ali na cara totalmente referência não apenas ao desenho dos anos 80, apesar de, claro, tem muita coisa ali, mas muito também dentro da linha do que foi feito para o He-Man. Né, então agora é aguardar para ver se esse filme vai ser bem legal. Mas a curiosidade sobre os brinquedos e tal, nossa, isso aí já não é de hoje, viu, pessoal? Não é de hoje que se fala. Coisas legais. Terence Phillip, existe na TV algo mais sujo que South Park? Sim, e o nome é Terence Phillip. Na verdade, o nome do tal desenho é Não Sei Meu Pup. Né, vocês leem aí, gente, não sei o que o YouTube vai arrumar. Tá? O programa favorito do Stan, Kyle, Cartman e Kenny. E depois dos personagens principais, é a vez dessa dupla que chegou a salvar o Canadá das garras de Saddam Hussein. Foi eles que salvaram, não. Eles estavam para ser executados no filme.
Tá? Na verdade, os meninos e ademais lá estavam para tentar salvar eles da execução, mas que rolou uma treta lá do caramba, rolou, viu? A banda Autoramas, lançando aqui seu compacto, não segui a carreira dessa galera, mas tinha aqui um merchan, né, sobre seu compacto sendo lançado. Efeitos de morte e horror, sons, né, de efeitos de morte sendo vendidos aqui em CD também para você usar nas festas de Halloween ou outro. Um Cyber Spawn da McFarlane Toys, muito legal também, de zoeira, papo, olha aqui, bem cyber mesmo, né? Deve ter vendido, eu não compraria, porque eu gosto mais daquela outra da forma. E aqui mais alguns sites para você pesquisar. Bicho, eu fico pensando, igual aqui, ó, o velho Napster aqui, ó, pega aqui um programa que procura arquivos MP3 por toda a internet. Isso em 2000, gente, tá bom? O nosso Napster, ó. Mas atualmente isso aqui deve ter tudo já saído do ar, tudo já, ó, pachucuia. O Destino de Arquivo X, entramos no vórtice para examinar o futuro de Fox Mulder e Dan Scully. Cara, aquilo ali, 7ª temporada, fechando, e aquela dança do Coven ficar ou não, tá? Algumas ideias que poderiam gerar para continuações ou encerramento da série falados aqui, tá? Comentou-se também do segundo filme do Arquivo X, que saiu bem depois também. Eu vou colocar para vocês aqui o ano, é o Ainda Quero Acreditar, alguma coisa assim, porque tem um subtítulo, filme muito bom, cara, que fez os dois novamente trabalharem juntos. E realmente o filme ele saiu, mas saiu depois da série, né, que fechou com 9 temporadas. Mas estava aquela coisa, porque a Fox, ela tinha ali, graças ao Arquivo X, por um bom tempo, audiência no horário, né? O que atualmente ali na 7ª temporada já não estava acontecendo. Estava tendo, era o Who Wants to Be a Millionaire, no caso ali, aquele Quem Quer Ser um Milionário, né? Aquele programa. E estava detonando com o Arquivo X, cara. Enfim, mas a trancos e barrancos deu-se continuidade, deu-se um fechamento, e para alegria da galera, minha por exemplo, teve mais 2 temporadas pequenas, a 10ª e a 11ª. Eu gostei, cara. Que bom que eles persistiram. Aqui, Ultraman Tiga, o poder total. Caramba, aqui eu achei bacana pelo fato de, assim, tratarem com um ótimo carinho também a respeito da série vindo para a Record, né? Algumas curiosidades falando aqui nos pés da página e tal, e a colaboração do Alexandre Nagado, que é um fanzaço da família Ultra, né? Aqui mostrando mais uma vez as versões Power Type e Sky Type, né? Mostrando aqui Monstros do Espaço, guia de episódios, e aqui umas coisinhas legais de saber. Aí a supervisão do Koichi Takano, que trabalhou com Eiji Tsuburaya, o grande criador dos Ultras originais. E tem uma informação meio não exagerada, mas precoce, né, em relação ali a ter um guerreiro similar, que era o Ultraman Dyna, e a série do Dyna é totalmente ligada à cronologia e também deve ser exibida ao Brasil. Nessa parte aqui, ó, infelizmente, porque não veio a série, né, cara, infelizmente, se veio, ela não foi exibida, tá, mas eu acredito que ela não veio, não. Uma pena, viu, porque realmente tem ligação direta, não o Tiga em si, né, cara, tá, mas a linha de acontecimentos ali, a Guts, tem a Super Guts, e por aí vai. E aqui os primeiros episódios, ali do número 1 vai até o 27, se a gente for, quase passou da metade, né? Olha aquele raio aqui, ó, um monstro muito que deu trabalho, viu, cara, muito bacana. Uma outra curiosidade que eu não comentei quando tava falando do Tiga na revista Herói, era a participação do ator que fez o Akira Ojo, né, no Cybercops. Ultraman Tiga teve a participação dele, né, num episódio em que ele era um alienígena fugitivo, uma pena. Agora teve também, acho que do Rory, em que o personagem que fez o Osamu Sayonji de Cybercops também participa. Ele é um ex-colega de faculdade do Rory. O Shinjo, aqui falando, ó, Shinjo, ele foi dos protagonistas também de Exadraft. Exadraft seria ali a 3ª série da trilogia do Rescue Police, né, que seria ali o Inspector, Soul Brain e o próprio Exadraft, né, tá ele aqui.
Tá? Tem a atriz Mio Takagi, que ela já fez um drama erótico exibido aqui no Brasil, chamado Berlin Affair. Tá bem aqui a capitã aí, tá danado demais. E, lógico, já tinha sido comentado também a Rena, a filha do Susumu Kurobe, que foi o Ultraman, o Hayata, o primeiro ali de 66. Tá? E aqui essas estrelinhas mostrando para o Alexandre, no caso, né, que foi o colaborador para matéria, dos episódios entre 4 e 5 estrelas, né, dando aquela importância. Esse bom, esse mais ou menos, esse mais ou menos, e aquilo tudo. Mas eu curti, Tigre, eu gostei. Dyna tem uma pegada bem legal também, Gaia também, viu, gente? Recomendo muito. Trash Morcegão, filme é feito sob encomenda para amantes do cinema podreira. Ou seja, galera, trash, podreira. Você já ia com a cabeça assim, ó. Eu, quando eu vi esse filme, eu peguei e fui na locadora, não fui no cinema para assistir. Era sobre morcegos, com o Diamond Phillips, aquela menina que participou do Tropas Estelares, que fez a Dinah. Ela que fez a Dinah. Né? Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. A Dina Myers, aqui, ó. Ela, no caso aqui, fazendo uma especialista em morcego, chamada para dar uma ajudinha em uma pequena cidade texana. E aí mostrando, cara, do porquê que esses morcegos começaram a fazer esses negócios, né? Fala aqui um pouquinho que foi, mais uma vez, um projeto do governo que não deu certo. Na cidade nós tínhamos aí o papel do Lou Diamond, que ele era xerife, fazendo ali altas cenas de matar morcegos em pleno ar com a sua arma, né? Com todos os clichês que esse tipo de filme tinha para oferecer, como Malditas Aranhas. Tem aquele Mutação também da Mira Sorvino, da barata, agora eu posso falar, né? A barata que ela evolui para uma forma humana, assim, bem quase humana. Cara, aquilo ali é muito... Nossa, aquilo é foda, velho. Aquilo foda. Aqui, o maior gibizeiro do Brasil, uma coleção monstruosa e muita história para contar. Falando aqui do saudoso Ota, gente. Otacílio da Assunção, na época ele estava com 45 anos, levando a medalha de campeão brasileiro de quadrinhos. O camarada, ele era editor da revista Mad há 25 anos, desenhava quadrinhos, né, e trabalhava com gibi desde os 15. Então, assim, saudoso, infelizmente já nos deixou o Oda. O cara que tinha muita história para contar dentro da sua coleção. O cara tava em média aqui, ó, 50 mil quadrinhos, cara, brincadeira. E aqui algumas curiosidades falando sobre alguns itens, né? Aqui no caso do Raio Negro, foi o primeiro gibi lançado pela Abril em 1950, comprou por R$70 de um cara que estava duro. É uma coletânea de aventura, só tem valor histórico, já que as histórias não tem nada de especial. O Mr. X, esse gibi é uma produção italiana que traz vários personagens, uma continuação do Raio Vermelho, vale porque é um dos anos 50, da fundação da Abril, da época da fundação da Abril. O personagem carro-chefe é o Mr. X, um tipo de super-herói desenvolvido no pós-guerra. E Professor Pinguim, que é um gibi infantil com a história de vários bichinhos, mas é tudo de terceira linha. Saíram uns 2 ou 3 na década de 50. Esse é dos mais raros porque ninguém se interessa, ninguém quer colecionar. Quero o que ninguém quer e o que ninguém tem. E aqui mostrando um pouco, né, do seu material. O Ota, muito conhecido, querido por alguns, outros talvez nem tanto, né, cara? Mas uma figura assim ali, muito de se lembrar com carinho, né, cara, pela importância no mercado editorial brasileiro aí. Né, e um grande amante dos quadrinhos também. Aqui falando um pouco sobre a vida dele, né, de seus trabalhos, de umas zoeiras que ele aprontava também quando ele fingia que estava se desfazendo da sua coleção. E aquele falando um pouco justamente sobre isso, né, sobre gente do colecionismo ali, a que ponto que chegavam para conseguir algumas coisas, como matar pelos quadrinhos. E algumas necessidades que fazia muita gente já passou por isso, de ter que vender, né, desfazer de material. Em busca dos filmes perdidos, aqui é legal, falando de alguns filmes que não vieram assim, para o cinema direto no Brasil, mas não é que foram esquecidos, né, poxa, mesmo como é que foi o interesse para as distribuidoras lançarem eles aqui, e também olhando todo o quadro geral, se estava valendo a pena ou não. Igual esse aqui do Mystery Man, dos super-heróis lá, né, e tal. E o bicho foi lançado no cinema nos Estados Unidos na mesma época que o Sexto Sentido, né, cara? Então, tipo assim, para bater foi meio complicado. Então, eles não geraram muito lucro. Mas é um filme bem legal, é um filme bem bacana. Aqui mostrando do South Park, eu comentei.
Esse aqui eu até entendo porque que não deve ter pegado tanta simpatia de cinema, porque isso aqui era censura de 18 anos, fácil, olha lá. Uma sátira também aos filmes de Jornada nas Estrelas, Galaxy Quest, com a Sigourney Weaver, grande, saudoso Alan Rickman, aqui como é que é o nome do ator? Tim Allen. Isso, Tim Allen também participando, cara. Filme muito bacana. Não é que tira sarro, é aquela zoeira mesmo do universo de Star Trek e de todos os outros filmes de ficção científica. E aqui comenta do próprio Gigante de Ferro também, que eu fui ver Gigante de Ferro, foi na locadora e quando passou o sábado, né, que às vezes passavam uns longa-metragens no sábado de manhã na Rede Globo. E assim, aquela coisa que não vinha diretamente para o cinema, talvez, como eu disse, para as distribuidoras não valeria tanto, né, apostar com eles na bilheteria. Pode ser isso, não sei dizer para vocês. Mas são filmes bacanas, são filmes legais de se conferir. Hoje em dia dá para encontrar por aí ainda bastante. E aqui o Yusuke transforma em Kamen Rider. Ah, gente, essa aqui já põe por terra uma declaração que a própria Herói fez quando falou a primeira vez do Kuga, que lá estava escrito Cougar. Aqui eles arrumando o nome, Kuga, assim mesmo, com 2 U, tá? E também jogando por terra que o Kuga ele não tinha apenas 2 formas, como eles falavam em RX, eles tinham mais. Aqui no caso já mostram-se, ó, 3 fora as outras, cara. Tem uma forma final do Kuga que é maravilhosa, velho. É todo negra e tal, com os detalhes dourados, bicho, bacana. É bacana. O que conta aqui, ó, são episódios com um tom mais sombrio, tá? E com suspense realmente, né? Com uma pegada bem séria. O tipo de filmagem não era película, era uma outra que fizeram, né, para as produções de Kamen Rider que começou ali, de Kuga, Ryuki, faz e tal. Tinha umas coreografias que eram muito previsíveis, né, cara? Tinha algumas coreografias que o dinamismo ali, ele dava uma desengrenada, vamos dizer assim. Mas era legal de seguir, era legal de acompanhar, bacana. Bom, gosto demais, gosto muito. Teve participação assim do próprio personagem Kuga, mas interpretado por um outro ator na série comemorativa dos Kamen Rider, o Decade. Ele fica um personagem decorrente ali, ó, durante a série, que acompanhava o Tsukasa, tá? E aqui ele na sua forma da primeira vez que foi exibido. Esse aqui, infelizmente, teve algumas declarações assim bem polêmicas depois da série, falou que não gostava de Tokusatsu, coisas assim, que caiu um pouco por hostilidade assim dos fãs, né, cara, devido a tipo você falar assim que você cospe no prato que comeu. O camarada fez uma série muito legal, ele fez um personagem muito legal e saiu falando algumas coisas assim que o fandom não curtiu. Não acompanhei muito assim, sabe, só peguei algumas informações na época, né, do bafafá que tava rolando e tal. Mas a série em si, pô, cara, vale demais assistir. Da série, uma imagem diz mais que mil palavras. Batman Guerra ao Crime. Alex Ross é o mais aclamado desenhista da atualidade. Batman é um dos 3 maiores heróis da história. E a DC gentilmente reuniu os 2 nessa edição mega especial que se chama Batman, né, Guerra ao Crime. Aqui você encontrará a arte maravilhosa de Ross, do Homem-Morcego, procurando motivo de tantos crimes em sua cidade, Gotham City. Cara, bacana, viu? Aqui um pouco mais sobre o Justiceiro. Deixa eu tampar aqui, aí eu vou ler essa parte para vocês. Teste surpresa. Quem é o personagem que vive pelo lema "Sou o melhor naquilo que faço"? Luluzinha, Wolverine, Recruta Zero, Monstro do Pântano ou Justiceiro? E aí, se vocês forem dar uma pausa, dá uma olhadinha depois aqui que responde. Tá, gente? Mas aqui falando sobre umas fases muito bacanas do Justiceiro, umas fases muito ruins quando eles criaram aquele negócio dos poderes angelicais, que tinha uma marca na testa. Nossa, velho. Ruim, né? Tinha outra também que eles fizeram, que eles mudaram, foi há pouco tempo agora que eles mudaram o logo do Justiceiro, mas depois, graças a Deus, parece que voltaram também. E aqui contando quando ele estava numa fase bem dessa assim ruim, porque ele tinha saído de coadjuvante das histórias do Aranha para sua própria história, para aquele negócio todo, né? Véi, quando eles chamaram o Garth Ennis e o Steve Dillon para desenhar o Justiceiro. Caraca, velho. E para quem não sabe, aí, ó, Garth Ennis no caso ele fez o The Boys, o Preacher, cara, velho, fez o Hitman também.
Então só aí me joga o Justiceiro na mão dos dois e os caras vai e falam assim, ó, vocês têm carta branca aí pra trabalhar com ele. Nossa Senhora! Sangue, suor e tripas, ele vem falando aqui, né, referente a essa fase do Justiceiro que foi muito bem aclamada lá na época, né, quando veio com as histórias do Hermes. Do Hermes. Bom, né, cara, em vista do que tinham feito com o personagem, foi uma boa fase ali do nosso mata bandido, mata miliante, mata traficante, mata estuprador e tudo mais. Não, nem sei se pode falar essa palavra aqui. Enfim, já saiu, né, cara? Mas, bicho, é o Justiceiro sendo um personagem que sempre conhecemos, né? Aqui, Correio, mais uma vez. Ah, trouxe o Elvis aqui em corpo inteiro. Pô, bicho, ficou muito zoeira. Mostrando aqui sobre uma de São Paulo, Araçatuba, para variar, né? Galera da Era 2000, há quanto tempo não tem para essa revista? Estou adorando o novo formato, as matérias estão... Não. Mas eu queria saber por onde andam os Gárgulas e Samurai X, e se alguma emissora vai continuar a passá-los. Pô, ainda bem que... Eu acho que Gárgulas passou na Fox Kids, completo, e Rurouni Kenshin ali no Cartoon, mas ele chegou a passar, pelo menos a versão animada, se eu não me engano, ele passou tudo na Rede Globo também, né? Cortado pra caramba, mas passou. Aqui, ó, uma conterrânea mineira aqui, Priscila lá de Contagem. Esse desenho aqui ficou legal pra caramba, gente, Pokéball Z, né? Acho que é por isso que agora que eu entendi na outra edição, o Vegeta tinha arrebentado o Pikachu. Star Wars e Jean Grey aqui do Rio de Janeiro, Salvador, Bahia. E aqui Zona Livre para você falar o que quiser. Ó. Quero vender Herói Gold número 5 de 2,36. Coleção do Tex, figurinhas de Elma Chips Star Wars. Mais desenhos aqui. Essa aqui parece muito a Saori. Parece, né? O Trunks de Dragon Ball Z. Fechando aqui o Correio Galáctico. E aqui, eu não sei o que a Herói inventou de trazer um... Acho que ele é professor. Isso, ele é professor de física, né? E, tipo, pra época, velho, o camarada tinha 9 tatuagens. Aí mostra aqui que muito dessas tatuagens, tudo ali da cultura pop, né, cara? Aqui, ó, do laboratório de Dexter, a Didi aqui, o Hulk, a Lara Croft, cara. Ficou legal pra caramba. Mas pra 9, bicho, tem... Atualmente a gente vê como é que tá bem cultuada assim a tatu, né? Então, assim, poxa, voltado à cultura pop... Para a época era realmente uma curiosidade muito bacana. E diga-se também, ó, com uma arte final bem legal, bem desenhada e tal, né? Mas aqui, bicho, para hoje em dia, pô, tem gente que deve ter umas 15, entendeu? Que às vezes não põe nem significado nenhum. Ah, tatu aí é isso mesmo, cara. Eu particularmente, eu gosto quando a tatuagem ela tem um significado para a pessoa, né? Mas aqui falando um pouco sobre ele, né? Sobre as suas tatuas, sobre o que gerava quando ele... passeava por aí e dentro de sala de aula também, mas enfim, né, cara, eu acho que foi só para fechar como uma curiosidade a última página da Herói aqui, da número 10, ok? Espero que vocês tenham gostado aí do formato. Olha, hoje eu fiz na mesa da sala, cara, aqui é o nosso videozinho, valeu? Espero que vocês tenham gostado, logo vou chegar na 11 e espero que vocês estejam acompanhando também vídeos de outras grandes revistas que marcaram época aí para nós, né, cara, e continuam marcando no nosso coração aqui através da nostalgia. Mas a número 11 eu vou falar para vocês que na capa tem um grande sucesso do cinema daquela época também, beleza? Não esqueçam de curtir e compartilhar para vocês estarem aqui, tá? Pra gente poder bater esse papo falando da revista. Valeu, obrigadão, até mais, galera, show de bola, fui!